A paz, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos de maneira toda especial no nome do Senhor Jesus. Estou passando aqui nessa noite onde queria chamar a sua atenção para esta mensagem. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você no nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo de número 39, onde fala Jesus no Getsemane. Aí diz: E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entrais em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Observe que a Bíblia diz no versículo de número 39 que esse Getsemane era um jardim. Um jardim onde o jardim ele simboliza lugar de paz, lugar de descanso, lugar de refrigério, lugar de refúgio, lugar de tranquilidade. E Jesus costumava ir nesse jardim com seus discípulos. E diz a palavra de Deus que, como de costume, ele entrou nesse jardim com os discípulos. E ao entrar nesse jardim, os discípulos acompanharam. E chegando naquele lugar, que era um lugar escolhido, diz a palavra de Deus, ele orava e dizia para os discípulos: Orai para que não entreis em tentação. Porque ele falou isso para os discípulos. Ao falar isso, os discípulos olharam para o outro e ficaram preocupados, porque estavam acostumados, esses discípulos, a entrar no jardim e ali ver Jesus repousar, ver Jesus descansar. Mas nesse dia foi diferente. Esse jardim que representava um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, um lugar de descanso, naquele dia representou o lugar da agonia, o lugar da tristeza, o lugar da dor, o lugar do sofrimento. E diz a palavra de Deus que ele diz: Orai para que não entre em tentação. E eu ouvi isso, mas é porque Jesus sabia que as horas se antecediam. Jesus sabia que o tentador se aproximava. Jesus sabia que estava sendo traído. E aquilo estava machucando Jesus por dentro. Estava ferindo Jesus por dentro. Aquilo estava matando o Senhor Jesus por dentro. E você vai entender o porquê que eu estou falando isso. E ele em seguida disse no versículo de número 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Observe que quando ele disse: se possível, passa de mim este cálice, ele estava dizendo assim: Pai, não é possível salvar a humanidade sem que eu morra. Por que ele falou isso? Porque você vai ouvir a seguir que ele vai dizer que a carne é fraca, mas o espírito é forte. E ele estava trazendo sobre si o pecado de toda a humanidade. E quando foi colocado sobre ele o pecado de toda a humanidade, o fato da carne ser fraca, ele não estava suportando. Ele não estava aguentando sobre si, sobre a carne, pelo fato da carne ser fraca. E o fato da carne ser fraca, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Como se dissesse: está pesado, não estou aguentando, me ajuda. Me ajuda, me socorre, está pesado, não estou mais suportando. Porque como ele próprio admitiu que a carne é fraca, mas o espírito era forte, a carne não suportou o peso do pecado da humanidade. E o fato dele não suportar o peso do pecado da humanidade foi o fato dele dizer: se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja a minha vontade, mas seja a tua. A partir daqui começou uma briga entre a pessoa física de Jesus e a pessoa espiritual, ou seja, entre a pessoa física e o espírito do próprio Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo de número 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gota de sangue caindo sobre a terra. Você precisa claramente que o suor do Senhor Jesus não era um suor como água, como eu e você às vezes a gente transpira. Ele transpirava gota de sangue. Por que ele transpirava gota de sangue? Porque o fato da carne ser fraca e não resistir ou aguentar ou suportar o pecado da humanidade, foi colocado o pecado da humanidade sobre a pessoa espiritual, sobre o espírito. E o espírito, o fato de ser santo, por se tratar do espírito de Jesus, não suportava o pecado, porque eles não se misturam. O Espírito Santo ele não se mistura com o pecado, ele não se une, não há união entre santidade e pecado. O Espírito Santo ele não se entrelaça com o pecado, ele não se difunde, não se mistura, não pode haver união entre o pecado e a santidade. Por isso, a Bíblia precisa, ela é clara, que ele estava, na verdade, transpirando sangue naquele Getsemane. E o fato de ele estar transpirando sangue é porque o pecado não foi colocado sobre a pessoa física. Por isso que ele disse: se possível, passa de mim este cálice. O pecado foi colocado sobre a pessoa espiritual de Jesus. E o fato do Espírito de Jesus ser santo, o Espírito Santo não aceitar o pecado, passou a haver essa briga entre a pessoa física de Jesus e a pessoa espiritual de Jesus. Porque a pessoa física não suportava o pecado, teve que colocar sobre a pessoa espiritual. E o fato do Espírito ser santo não aceitava.
Então houve essa briga, para que o Espírito Santo aceitasse ou suportasse. E a alma de Jesus gritava dentro dele. A alma de Jesus se derramava, se lamentava dentro dele, se aquebrantava dentro dele. O Espírito rejeitava o pecado da humanidade em todo o tempo, ao ponto dele transpirar sangue naquele jardim. Ou seja, a dor maior de Jesus não foi a cruz, que aquela cruz não era para ele, era a cruz de Barrabás, era a minha cruz, era a sua cruz. Mas a maior dor não foi a cruz, a maior dor não foi o julgamento, a maior dor não foi ser pregado lá ali naquela cruz do Calvário, não foi lá com aquela cruz, pela via dolorosa. A maior dor foi a dor da alma, foi no Getsemane, porque ele transpirou sangue. Porque quando a Bíblia fala que ele transpirou sangue, o seu suor se tornou como uma gota de sangue caindo sobre a terra naquele jardim do Getsemane. A Bíblia está dizendo que a dor de Jesus no jardim foi maior, porque foi a dor da alma, foi a dor do Espírito. Tanto que quando o pecado foi colocado sobre o Espírito de Jesus, porque o Espírito suportava, mesmo rejeitando, mas suportava, e a carne não. Em Romanos o apóstolo Paulo diz que o Espírito intercede pela mim e pela sua vida, com gemidos inexprimíveis. Então o pecado foi colocado sobre o Espírito. E como o Espírito é santo, não aceita essa briga entre a pessoa física de Jesus e a pessoa espiritual de Jesus. Porque o Espírito Santo não aceitava. E como o Espírito Santo não aceitava, no jardim do Getsemane, a dor de Jesus foi na alma, a dor de Jesus foi no Espírito. A dor do jardim foi uma, a dor da cruz foi outra. A dor da cruz, a cruz foi colocada sobre a carne, sobre os ombros. E a carne é fraca, mesmo assim suportaria. Mas no jardim, foi colocado o pecado sobre o Espírito de Jesus, sobre a pessoa espiritual de Jesus. Isso doeu na alma, isso machucou na alma. E ele ficou contra o seu próprio Espírito, não aceitando o nosso pecado, mas para nos livrar do pecado, teve que o nosso pecado ser colocado sobre o Espírito dele. E como o nosso pecado foi colocado sobre o Espírito dele, o Espírito, por sua vez, rejeitava. Teve que ter essa briga para que o Espírito pudesse. Então a dor maior foi a dor da alma daquele Getsemane, por isso que ele transpirou sangue. Porque no jardim, a dor de Jesus foi por dentro. Lá no julgamento, naquela via dolorosa, no lugar onde ele foi crucificado, no Gólgota, a dor foi por fora. Mas no jardim, a dor foi por dentro. E a dor de dentro é pior do que a de fora. Porque a dor de fora é a dor da carne. A dor de dentro é a dor da alma. Foi dolorosa. Não foi na cruz do Calvário, não foi no julgamento. O sofrimento maior foi no jardim. Para que hoje você fosse salvo. Para que hoje você tivesse vida. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Nenhum sofrimento que você passa se compara ao sofrimento de Jesus. Nada que você passa, que você venha sentir enfrentar. Sabe essa dor que você está passando? Não se compara à dor que Jesus passou. Tudo para que hoje você tivesse vida. Tudo para que hoje você fosse salvo. Então agradeça Ele pela salvação. Agradeça Ele pela vida. Seja mais grato a Jesus. Agradeça as gotas de sangue que naquele Getsemane foi derramado. Porque se não fosse derramado no Getsemane aquelas gotas de sangue, você não estaria hoje com a força que hoje você tem. Agradeça a Deus pelas gotas de sangue que no jardim foi derramado. Porque no jardim, a dor de Jesus foi por dentro. Na cruz do Calvário, a dor foi por fora. Então a dor do jardim foi maior, porque no jardim foi a dor da alma. A dor da alma é pior do que a dor da carne. Queria que você pensasse nisso e valorizasse mais a sua salvação. Deus te abençoe. Fique na paz. Meia-noite eu volto orando pela sua vida. Deus abençoe.